Boa tarde, pessoal. Boa tarde quem está ouvindo agora. Eu vou trazer uma palavra que eu creio que Deus colocou no meu coração nessa tarde de domingo. Creio que Deus vai falar poderosamente com as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar nesse momento, que você possa estar atento à palavra de Deus, com seus ouvidos atentos, com seu coração aberto, porque Deus ele tem muito a nos falar através da sua palavra. E a palavra que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de compartilhar nessa tarde de domingo, se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 9, no versículo 13. Eu vou ler aqui duas versões, a versão Almeida, que a gente conhece aqui tão bem, e vou ler também a versão que está na Bíblia de Jerusalém. Provérbios capítulo 9, versículo 13. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe também a leitura, para que a gente possa entender, para que você possa também ser abençoado. Versículo 13, capítulo 9, diz o seguinte: a mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade. Põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Essa é a versão Almeida, revista e corrigida. Eu vou ler também a versão da Bíblia de Jerusalém. Provérbios capítulo 9, versículo 13. A senhora insensatez é impulsiva, é ingênua e nada conhece. Senta-se à porta da casa, num assento que domina a cidade, para convidar os transeuntes, os que seguem o reto caminho. Os ingênuos, venham para cá, quero falar aos sem juízo. A água roubada é mais doce, o pão escondido é mais saboroso. E não sabem que em sua casa estão as sombras e seus convidados no fundo do Sheol. Essa palavra escrita provavelmente por Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi, é uma palavra que tem um sentido totalmente espiritual. Muito provavelmente Salomão aqui ele não estava se referindo a uma mulher fisicamente. Salomão estava se referindo a algo mais espiritual. E talvez a algo que Deus colocou no coração de Salomão, que ele mesmo não entendeu. Ele estava sendo usado aqui como um instrumento de Deus para trazer uma palavra, para trazer um provérbio, um ensino poderoso. A gente leu aqui nas duas versões, na versão Almeida diz que é uma mulher, na versão da Bíblia de Jerusalém diz que é uma senhora. Na verdade, Salomão, aqui inspirado por Deus, ele estava sendo levado a personificar a insensatez, a personificar a loucura que se opõe à sabedoria. Se a gente for ler aqui os versículos anteriores a este versículo que a gente leu, a gente vai ver que Salomão ele estava falando acerca da sabedoria. No começo do capítulo 9, do livro de Provérbios, o assunto era sobre a sabedoria. E a sabedoria, assim como esta mulher aqui, esta insensatez que foi personificada numa mulher, a sabedoria também ela foi personificada no começo do capítulo 9. Ela foi personificada e também ela procurava
atrair as pessoas. Salomão estava falando aqui acerca de duas mulheres, né? Simbolicamente falando, ele estava usando a figura da mulher, simbolicamente, mas, na verdade, ele estava falando sobre sabedoria e sobre insensatez. Coisas que são opostas, coisas que não combinam, que não interagem entre si. Ora, nós devemos escolher estes dois caminhos. Ou sermos atraídos pela sabedoria, ou sermos atraídos pela insensatez. Se a gente for ver aqui no começo do capítulo 9, olha o que diz a sabedoria. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. O número 7, que simboliza a perfeição, né? Simboliza que a casa estava edificada de forma perfeita. Porque quando se tem sabedoria, né, se usa da sabedoria que Deus deu, a casa ela é edificada com colunas perfeitas e ela não se abala. Já ordenou as suas criadas, e olha só o versículo 3, está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, ou quem é ingênuo, quem não tem sabedoria, volte-se para cá. Aos faltos de senso, olha só, está convidando agora os insensatos. Diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Então repara que a sabedoria, ela está fazendo um convite para aquelas pessoas que são insensatas, para aquelas pessoas que são ingênuas. Para quê? Para que elas possam saber o que fazer diante das situações da vida. Porque se nós estamos diante de Deus, se nós estamos diante de Cristo, se nós temos a presença de Deus na nossa vida, Deus ele nos dá a sabedoria, Deus nos dá o conhecimento para que a gente possa trilhar para o reto caminho. Então, o capítulo 9 do livro de Provérbios, na verdade, são 2 convites feitos por 2 personalidades, a sabedoria e a insensatez. No começo do capítulo 9, a sabedoria ela procura convidar os homens a deixarem a insensatez. Por quê? Porque a insensatez é a causa de muitas desgraças que têm acontecido hoje no mundo. Os homens têm se tornado insensatos, os homens têm se tornado ingênuos, e não ingênuos para as coisas más. Porque para as coisas más, muitas vezes as pessoas são especialistas, né? O ser humano, o homem, ele tem tendência a ser atraído pelas coisas más mais do que pelas coisas boas. E a gente vê aqui no capítulo 9 de Provérbios que 2 convites estão sendo feitos por 2 personalidades, a sabedoria, no começo do capítulo 9, e depois no versículo 13, a insensatez também faz o seu convite. Só que a insensatez, que também aqui é personificada em uma mulher, ela procura atrair através de laços de sedução. Ela procura seduzir. Por isso que Salomão ele usa aqui a simbologia, ele usa a mulher, né, como referência, porque através da sedução procura atrair aqueles que estão desatentos, aqueles que não estão apercebidos, aqueles que são ingênuos, que não têm conhecimento da palavra, que não estão alicerçados na palavra, e são esses que são atraídos. São esses que são atraídos por esses laços, né, da insensatez, que também é chamada de loucura. Ora, o oposto da sabedoria é a insensatez, mas também é loucura. Por quê? Porque aqueles que se desviam de Deus, que se desviam do caminho, e aqueles que não têm interesse em conhecer as coisas de Deus, eles estão cometendo loucura. Estão cometendo loucura contra a própria vida.
Por quê? Porque Deus, ele é o autor da vida. Se nós não temos interesse pelas coisas de Deus, não é a Deus que nós estamos ferindo. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo santo. Deus continua sendo Ele. Mas quando nós escolhemos caminhos opostos aos caminhos de Deus, nós estamos violentando a nossa própria alma. Estamos violentando a nossa própria vida e trazendo destruição para a nossa própria casa. Repare que este capítulo, ele está falando sobre casa, sobre edificar a casa. Jesus falou sobre isso também, edificar a casa sobre a rocha. Aqueles que ouvem as minhas palavras, Jesus falou lá nos evangelhos, aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, não é só ouvinte, é praticante, eles estão como que edificando a sua casa sobre a rocha. Quando vierem as tribulações, quando vierem as tempestades, quando vierem as adversidades, a casa ela vai permanecer firme. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. O próprio Jesus, ele se personificou, a palavra de Deus se personificou, melhor dizendo, na pessoa de Jesus. Como João falou sobre isso, lá em suas epístolas, o Verbo se fez carne. A palavra de Deus, ela se personificou na pessoa de Cristo. Então, repare que Salomão, aqui no livro de Provérbios, usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, está trazendo para nós uma palavra de cunho espiritual muito forte. Deus está nos dando a opção de nós escolhermos entre dois caminhos, ou a sabedoria ou a insensatez. E aquilo que a gente vai colher depois, isto vai ser baseado na escolha que nós fizermos, ou escolher a sabedoria, ou escolher a insensatez. E tem também mais um versículo que eu quero compartilhar com os irmãos, que também me chamou a atenção, que tem muito a ver com esse assunto que a gente está tratando, que se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 4. A gente viu Salomão mostrando que existem dois caminhos a serem seguidos, dois caminhos a serem traçados. O caminho da sabedoria que leva para a vida, e o caminho da insensatez ou da loucura que leva para a morte, para a destruição. Infelizmente, a grande maioria das pessoas está escolhendo o caminho que leva à destruição. A gente vê hoje famílias destruídas, a gente vê hoje lares destruídos, pessoas nas drogas, pessoas na prostituição, pessoas com a sua vida totalmente destruída, porque em algum momento da sua vida, lá no passado, fez uma escolha errada, tomou uma decisão errada lá no passado, e agora está colhendo aquilo que escolheu no passado. Está colhendo. Muitas pessoas estão passando por dificuldades, por coisas difíceis, por coisas terríveis em sua vida, por causa de más escolhas que fizeram no passado. Capítulo 14, versículo 4 de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens, em outras versões, são castos. Estes seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá. Olha que interessante, aqui também está trazendo para a gente uma palavra espiritual. É uma palavra que tem um sentido espiritual. Está usando também a mulher aqui como exemplo, né? Como símbolo. Na verdade é um símbolo, né, destes homens. Na verdade o capítulo 14 de Apocalipse está falando sobre os 144 mil selados, aqueles que foram comprados para Deus, né? E está dizendo que estes 144 mil selados, a gente não vai entrar agora neste assunto mais detalhadamente, porque é um assunto complexo, né? É um número simbólico, né?
não sabemos se é um número simbólico ou se é um número real, né? O tema não é este, mas eu quero chamar a atenção para esse versículo 4, que está trazendo de novo a palavra mulher, assim como os Provérbios. Salomão, lá em Provérbios, no capítulo 9, simboliza também, neste caso aqui, o que está simbolizando é a idolatria. Esta mulher está simbolizando aqui, no capítulo 14, versículo 4, a idolatria. Está dizendo o seguinte: estes são os que não se contaminaram com mulheres. Que mulheres? São falsos ensinos, coisas que são contrárias à palavra de Deus. Coisas que são contrárias à palavra de Deus, justamente aquilo que Provérbios falou, que Salomão falou acerca da loucura, acerca daquela mulher que no capítulo 14, no versículo 4, no capítulo 14 fala sobre a sabedoria e depois fala sobre a loucura, sobre a insensatez. Então, nesse versículo 4, capítulo 14 de Apocalipse, está se referindo aos falsos ensinos, aquilo que muitas vezes entra na casa das pessoas, entra na vida das pessoas, e aqueles que não estão alicerçados ali na palavra de Deus, que não têm conhecimento, olha, de novo é sobre os ingênuos, sobre aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. São estes as maiores vítimas desses falsos ensinos, dessas heresias, dessas falsas doutrinas. E repara que o capítulo 14 de Apocalipse está dizendo que estes homens, eles não permitiram que estas falsas doutrinas, que esses falsos ensinamentos, eles entrassem no coração deles. Eles tinham um coração totalmente casto, um coração totalmente separado para Deus, e eles seguiam ao Cordeiro aonde quer que ele fosse. É o que está escrito aqui na continuação do versículo 4. São os que não se contaminaram com mulheres, são castos, estes seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Então a condição é esta: nós temos que seguir a Cristo, temos que seguir a Cristo. E o que é seguir a Cristo? Claro que hoje nós não temos a presença física do Senhor Jesus, mas temos uma promessa de que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele está hoje no meio da igreja, espiritualmente, e também através do seu Espírito, através do Espírito Santo. Então, nós somos orientados por Deus a segui-lo, a seguir as suas palavras, entender a sua palavra, buscar a sua palavra, para que a gente não possa ser seduzido pela insensatez, ser seduzido pela loucura. E estes homens aqui, estes 144 mil, que talvez seja um número simbólico, estes homens, eles têm esse tipo de comportamento. Eles não deixaram que a loucura, que a insensatez de praticar idolatria, de dar ouvidos a heresias, a outras coisas, entrasse no coração deles. No livro de Apocalipse está falando sobre a besta, nesse texto aqui, estes homens, eles não se dobraram ao governo da besta, ou seja, eles não praticaram idolatria, eles não se voltaram contra Deus, eles fizeram uma escolha, eles escolheram o caminho da sabedoria, eles escolheram o caminho da sensatez, e não o caminho da insensatez, o caminho da loucura. Outros versículos também que eu separei, depois abre aí na sua casa e dá uma lida. Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao versículo 20, fala sobre isso, fala sobre a escolha. Nós temos que fazer uma escolha. Nos são colocados dois caminhos para que a gente possa trilhar: o caminho da bênção e o caminho da perdição, o caminho da maldição. Se nós estivermos atentos para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, nós estaremos trilhando o caminho que leva para a bênção, o caminho que leva para a salvação. Daí se resume a sabedoria, daí vem a sabedoria.
O princípio da sabedoria, como Provérbios fala, é o temor do Senhor. Então, quando nós tememos a Deus, quando nós respeitamos a Deus de verdade, de coração, nós trilhamos os caminhos da justiça, trilhamos os caminhos retos. Os convites da mulher loucura de Provérbios, os convites da insensatez, eles virão. Mas como nós estamos ali alicerçados na palavra de Deus, nós estaremos aptos a rejeitar estes convites, porque virão. A nossa vida, a gente vai ter esses convites da insensatez, de loucura. O inimigo sempre vai trazer um prato para a gente, para tentar nos seduzir, para tentar nos afastar das coisas de Deus. Ele sempre vai tentar, de uma maneira, fazer com que a gente se afaste de Deus, com que a gente se entristeça com Deus. A maior estratégia do inimigo na nossa vida é fazer com que a gente se entristeça para as coisas de Deus. Ele lança os seus dardos, as suas setas inflamadas, para fazer com que a gente se entristeça com as coisas de Deus, que a gente se entristeça com Deus e a gente acabe deixando Deus de lado. Aos poucos a gente vai deixando o rebanho de Deus, vai se afastando do rebanho de Deus, a gente vai se isolando cada vez mais. Aí o inimigo ele tem plena condição de nos destruir, porque é assim que ele age. Ele tenta dividir para depois destruir. Porque se o povo estiver unido numa só fé, estiver unido num só pensamento, num só propósito, Satanás ele não tem condições de afetar a igreja, não tem condições de fazer nada. Mas ele tenta dividir, ele tenta dispersar, semeando intrigas, semeando mentiras, fazer com que o rebanho se disperse, para que ele possa depois vir e destruir. Mas Deus ele nos dá armas. A palavra de Deus ela é uma arma poderosa. Nós temos que nos revestir com esta arma, que é a palavra de Deus. Também separei o primeiro salmo. O salmo primeiro, o que ele fala? Ele fala sobre bem-aventurado, feliz é aquele homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele procura guardar o seu coração das coisas, das más conversações, das más línguas, das coisas que as pessoas falam que não acrescenta nada. Então nós devemos guardar o nosso coração, assim como estes homens aqui em Apocalipse, eles guardaram o coração das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, da idolatria. Eles procuraram se manter castos e andam atrás de Cristo por onde ele vai. Provérbios, capítulo 4, versículo 18 e versículo 19, também fala sobre isso. O caminho dos justos brilha. O caminho dos justos brilha. Mas o caminho do ímpio é tenebroso, é escuro. E muitas vezes o ímpio ele cai, ele tropeça e cai, ele nem sabe por que ele caiu. Por quê? Porque ele está nas trevas, ele está na escuridão. Aquele que está nas trevas, quando ele começa a andar por aí, ele começa a tropeçar em várias coisas, ele cai porque não está enxergando nada na sua frente, ele tropeça e cai muitas vezes, se machuca, se arrebenta, e ele nem sabe por que ele caiu, ele nem sabe por que ele tropeçou, porque está na escuridão. Repara que Provérbios, aqui novamente Salomão, ele está mostrando que aqueles que andam com Deus, aqueles que andam debaixo da palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, porque muitos falam que são de Deus, mas não conhecem a palavra de Deus, não meditam na palavra de Deus, não têm conhecimento de Deus. Então como que pode dizer que conhece a Deus, que ama a Deus, que respeita a Deus, se não tem conhecimento da sua palavra? Aqueles que andam com Deus, aqueles que separam tempo para Deus, a sua vida é como se fosse um luzeiro, ela brilha. Aonde ele vai, tudo ele enxerga,
tudo ele discerne, nada fica oculto aos seus olhos, tudo lhe é revelado. Por quê? Porque ele está debaixo da luz, porque ele está debaixo da luz que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O Salmo 119 fala sobre isso também. Então, se nós estamos alicerçados na palavra de Deus, se nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus, Provérbios está falando sobre isso, nós estamos andando debaixo da luz e não somos pegos de surpresa. Não somos pegos de surpresa por nada, porque os nossos olhos estão abertos e nós estamos vigilantes a tudo que acontece ao nosso redor. Os convites da insensatez, eles virão de diversas maneiras, de diversas formas. Pessoas serão usadas para tentar nos desviar da presença de Deus, e muitas vezes pessoas próximas de nós, pessoas que nos conhecem, pessoas que sabem acerca de nós, serão usadas como instrumento para nos desviar da presença de Deus. Mas nós que estamos na luz, que conhecemos a palavra de Deus, que estamos alicerçados na palavra, estaremos atentos a tudo isso, porque os nossos olhos estarão abertos, teremos discernimento. Aquele que conhece a Deus, aquele que anda debaixo da palavra de Deus, tem discernimento e não é pego de surpresa. Mas também Provérbios, capítulo 4, versículo 19, o caminho do ímpio é tenebroso. Aquele que não tem conhecimento da palavra de Deus está nas trevas e não consegue enxergar um palmo na sua frente. Coisas ruins acontecem na vida, ele não entende. Não entende porque coisas terríveis estão acontecendo na sua vida. Claro que muitas vezes Deus, ele nos prova. Não podemos também achar que tudo é fruto de pecado, tudo é fruto de afastamento de Deus. Não, às vezes Deus também nos prova. Às vezes nós passamos também por desertos. O próprio Cristo passou por deserto. O povo de Deus passou por deserto. Davi, o rei Davi, passou por deserto. Muitas pessoas estão passando pelo seu deserto hoje em dia em suas casas. Nós passamos pela prova. Mas a diferença, quando Deus nos prova, nós suportamos. Quando Deus nos prova, Deus nos fortalece para que a gente possa suportar a prova. Jó passou por prova, Jó não tinha feito nada de errado, mas teve que ser provado também. Então as provas de Deus virão sobre a nossa vida para nos fortalecer, para nos ensinar, mas tem coisas que não são provas. Uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não anda nos caminhos de Deus, como que ela vai ser provada? Se ela já está reprovada. Sabe quem é provado? É aquele que está andando com Deus. É aquele que está nos caminhos do Senhor. Então, se algo difícil está acontecendo na sua vida, mas você está diante de Deus, você não está em pecado, então isso é uma prova que Deus mandou para você se fortalecer. Agradeça a Deus por essa oportunidade, porque você está sendo fortalecido, você está sendo moldado por Deus para que você possa ser usado como instrumento. Se você está diante de Deus, mas está passando por apertos, Deus está permitindo que você seja provado para que você possa ser um canal de bênção. Agora, pessoas que estão passando por coisas ruins na sua vida, mas não estão diante de Deus, isso não é prova. Isso não é prova. Isto são escolhas erradas que a pessoa fez. Mas ainda há tempo disto ser corrigido. Ainda há tempo disto, de Deus. Deus ainda perdoa. Deus ainda nos dá tempo para que a gente possa se consertar. Deus ainda está disposto a nos fortalecer, a nos perdoar, a nos levantar. Se nós estivermos dispostos a buscar a Deus. Independente daquilo que fizemos de errado, se nós nos voltarmos para Deus, Deus perdoa, Deus nos fortalece. Romanos capítulo 12, versículo 21 também fala: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O apóstolo Paulo também, no mesmo sentido da palavra, está dizendo aqui:
Faça a escolha pelo bem. Não deixe que o mal te vença, mas vença o mal praticando o bem. Em outras palavras, não pague na mesma moeda. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, fala sobre o jugo desigual com os incrédulos, que nós não devemos trazer para a nossa vida esse jugo desigual. Paulo estava se referindo ali casamento misto entre cristãos e não cristãos, mas isto pode ser aplicado também à vida espiritual, porque se nós deixarmos sermos atraídos pela insensatez, pela loucura, né, pela mulher lá, loucura personificada lá em Provérbios, através de Salomão, se nós deixarmos que esta insensatez entre na nossa vida, nós estaremos entrando num jugo que não teremos condições de suportar. Então, esta é a palavra que eu gostaria de trazer, que Deus colocou no meu coração, que Deus possa abençoar a sua vida. Medite nesses textos, né, que eu separei aqui, que Deus vai falar poderosamente na nossa vida. Faça a escolha certa, faça a escolha correta, a escolha que vai te levar à vitória, independente daquilo que você está passando, independente daquilo que nós estamos vivendo. Se nós fizermos escolhas certas, Deus ele irá mudar toda a situação contrária. Deus irá nos fortalecer, independente daquilo que nós estamos vivendo, de dificuldade, de aperto, Deus irá nos fortalecer. Que possamos fazer, que possamos tomar a decisão correta, a decisão por Cristo, a decisão pela sua palavra, a decisão pela sabedoria de Deus, andarmos na sabedoria de Deus, andarmos debaixo da palavra de Deus, para que a gente possa ser abençoado e feliz. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.